Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Luiz Tambaqui, eu sou aluno do curso de Ciência da Computação e eu vou estar apresentando uma parte do meu trabalho de iniciação científica, que é a aplicação de reconhecimento de padrões dentro de um sistema virtual de guia para a realização de montagem de placa de circuito. Eu autorizo a publicação dessa apresentação. Apesar de todo o avanço que a gente teve na área tecnológica de indústria, a montagem manual continua sendo uma das mais utilizadas na área. Boa parte da produção é feita através dessa montagem manual e isso se dá por conta de diversos motivos, como a boa flexibilidade que essa montagem tem e também o baixo custo se for comparar com a automatização dessa área. Com essa dualidade entre ter a montagem automatizada, que é utilizada para algumas partes dos componentes, como são componentes muito pequenininhos, e a montagem manual mesmo, é evidente a qualidade muito superior que a montagem automatizada tem. Por conta disso, boa parte dos erros, quase a maioria dos erros que são ocasionados na hora da montagem, dos problemas de qualidade que tem, são decorrentes de erro humano. Como boa parte do custo como boa parte do custo total do produto é recorrente da qualidade dele, você conseguir diminuir essa taxa de erros é muito importante para a indústria. Então, existem várias técnicas e ferramentas que foram elaboradas para tentar diminuir essa taxa de erros e melhorar a qualidade total do produto. E uma dessas técnicas é o TQM, ou Total Quality Management. O TQM ele é uma reestruturação da cultura organizacional da empresa e ele traz alguns princípios, técnicas, dicas de como você melhorar a qualidade total do produto. Existem diversas formas de você conseguir alcançar o TQM e uma delas é você fazer a integração de tecnologias que ajudem a tua produção a ficar alinhada com as ideias do TQM. Uma dessas tecnologias é o RA, a realidade aumentada. Com isso foi desenvolvido o RAM, que é um guia virtual construído com realidade aumentada, que ele traz passo a passo como que é feita a montagem de uma determinada placa. Então, ele mostra todas as etapas da montagem, componente por componente, e apresenta uma instrução de como que é feita essa montagem. Então, ele indica se você precisa usar um alicate de bico para fazer a montagem, se você precisa encaixar ela de uma determinada forma, e você consegue com isso ajudar o montador nas primeiras montagens e melhorar o treinamento dele para que ele consiga montar de maneira mais eficiente. A gente aplicou alguns questionários mostrando o RAM para algumas pessoas da área, e um comentário que era bastante recorrente é se era possível fazer a validação da placa de alguma forma, porque ele tinha todo esse guia, mas não tinha nenhuma forma de você validar isso. Foi então que surgiu a ideia da gente aplicar o reconhecimento de padrões no RAM. O reconhecimento de padrões, ele é você ter alguns padrões memorizados pela máquina e você conseguir fazer uma classificação de imagens de exemplo dentro dele. Então, por exemplo, aqui a gente tem os padrões memorizados de 0, 1 e 2 em pixel, e daí nos exemplos ele pega e tenta classificar da melhor forma aquela imagem dentro desses padrões. Existem diferentes formas de a gente fazer isso, e a gente precisa utilizar recursos que estejam compatíveis com isso. Um desses recursos é o OpenCV, que é uma biblioteca de visão computacional que apresenta uma gama de recursos que são muito úteis para fazer a construção desse tipo de aplicação. Para a construção do modo de reconhecimento de padrões, a gente tinha a seguinte ideia, que primeiro o RAM apresentava o guia virtual, era feita a montagem, passava por módulos de reconhecimento de padrões e ele fazia a validação da placa que seguia para a próxima etapa de montagem. Mas existem, como eu falei, diferentes formas de fazer o método de reconhecimento. Existe o LPB, existe outras ferramentas mais sofisticadas como o YOLO e o CUDA, mas nós optamos por utilizar o RAR. O RAR ele é uma ferramenta, ele é um método de reconhecimento de cascata baseado em características, e ele é um modelo em cascata porque ele utiliza uma árvore de decisão, onde tem diferentes níveis de estágio, e ele vai fazendo essa análise dos atributos para tentar identificar o objeto de interesse. E ele funciona aplicando uma máscara em uma imagem, onde ele subtrai os pixels, ele subtrai, meu Deus, subtrai
os pixels dessa área branca da área preta para fazer essa análise e encontrar o objeto de interesse. Tá. Depois que ele faz essa análise, ele faz um classificador. O classificador, ele é um XML que tem os resultados dele e como é que foi o treinamento. Para fazer a construção desses classificadores, a gente precisa de uma base de dados de imagens positivas e negativas. Imagens positivas são imagens que contêm o objeto de interesse e as imagens negativas são objetos que não contêm o objeto de interesse. Aqui eu coloquei um exemplo de uma placa que a gente utilizou para testes. Então, as imagens positivas são a placa montada e as imagens negativas são a placa não montada. A ideia para o módulo é que existam diferentes bases de dados de imagens positivas e negativas, e conforme a placa vai avançando na linha de produção, ela vai tendo essa diferenciação entre a placa que estava no estágio anterior e a placa que tem que estar naquele momento. Agora, partindo para uma parte mais de desenvolvimento, a gente utilizou a Unity para fazer o desenvolvimento do RAM, o Vuforia para fazer a integração do RA, e o OpenCV para fazer o reconhecimento de padrões com o RAR. A gente também utilizou um programinha chamado Cascade Trainer GUI, que ele é utilizado para fazer o treinamento dos classifiers de forma mais eficiente, mais facilitada, que ele tem todos os recursos ali para você fazer teste, para você ter a preview, para você cropar a imagem, fazer o recorte dela certinho de qual que é a área de interesse. Porém, o OpenCV ele não tem suporte nativo para Unity ou para o C Sharp. Então, o que a gente precisou fazer foi utilizar um asset gratuito da Unity, que é o OpenCV Plus Unity, que ele traz também a adaptação do OpenCV, que é o OpenCV Sharp, que ele também tem todos os recursos necessários para fazer o desenvolvimento, ele tem toda a documentação dele toda bem certinho, e ele é bem, bem interessante para Unity. Tem um outro asset da Unity, que é o OpenCV, acho que é XUnit, mas ele é pago, então não sei dizer. Mas esse aqui é bem bom. Para o desenvolvimento, a gente separou por etapas. Então, primeiro tem a ativação do módulo no final da etapa de montagem. Tem a coleta das imagens, a detecção das regiões na placa, a análise e separação dessas regiões, a comparação e então a validação da montagem. Para a primeira versão do módulo, a gente separou em dois classificadores, que era um para a imagem para a esquerda e um para a imagem para a direita. Então a gente pega e carrega a textura da imagem da webcam, passa a imagem para cinza, que é padrão no RAR para fazer, dá um equalize nela, e então roda o Detect Multiscale, que ele vai fazer a detecção dela. Então aqui a gente tem o RAR Detection Type para fazer uma busca do Rough Search, e dá um scale na imagem, daí a gente passa qual que é o fator de escala que a gente quer, os vizinhos, que é quantas imagens, quantos objetos de interesse que ele tem que ter numa determinada área para ele considerar que é aquilo ali. E depois disso, a gente colocava um quadradozinho na região que ele estava reconhecendo. E daí ele fazia um contador de tempo para avaliar qual que é a área que está avaliando ali. E dependendo de qual for o tempo que ele conseguiu reconhecer aquele objeto, ele retorna se o objeto foi reconhecido ou não. Porém, a gente teve alguns problemas de compatibilidade nesse modo, porque o Vuforia ele precisa ter acesso à câmera para poder fazer todo o trabalho com a RA. Mas o OpenCV precisa ter acesso à câmera para poder trabalhar com o reconhecimento do RAR. E não é possível fazer o acesso múltiplo à câmera, o acesso simultâneo. Então a gente precisou adaptar isso de uma outra forma. Como é que a gente fez? Em vez de os dois terem acesso à câmera ao mesmo tempo, o Vuforia tem acesso à câmera, ele faz o que ele tem que fazer, e quando o módulo é ativado, a gente tira algumas screenshots da tela naquele momento e a gente passa ele para o OpenCV. Então a gente define lá, né, nos parâmetros qual que é o número de imagens que a gente quer, e daí ele tira essas screenshots, ele manda lá no for each para fazer a trabalho com todas essas imagens para o módulo, e daí ele faz o trabalho com elas. Como é que a gente faz isso? A gente tem, da mesma forma, os dois classifiers, a gente tira as screenshots, e em vez de ele fazer
trabalhar com a textura da câmera, ele trabalha com a textura... acho que eu tinha colocado a imagenzinha. Ele trabalha com a textura das imagens uma por uma, fazendo análise. Eu coloquei aqui. Ele trabalha com a textura das imagens uma por uma. Ele converte elas para cinza, dá o equalize e faz a mesma coisa. Aqui eu tinha aumentado os neighbors e tinha diminuído o tamanho das imagens mínimas. Depois ele faz essa separação dos rects, que são essas áreas de interesse que ele pegou, e ele manda elas para serem analisadas. Então, aqui eu coloquei duas formas que eu tinha feito, que uma ele pega e verifica se esses rects, que são os retângulos, né, eles estão contidos dentro um do outro. Então, como eles são vários que são reconhecidos, a ideia era que ele verifica se o próximo está contido nele ou não. Ele vai verificando um por um. A ideia é que se existem muitos retângulos que foram identificados numa mesma região, quer dizer que aquela região é um objeto de interesse. Aqui é a mesma forma, também usei o contents. Tem diferentes formas de fazer isso. A gente poderia utilizar para ver se elas têm intersecção, se elas estão por bounding box. E o principal foco do trabalho agora é encontrar a melhor forma de fazer isso, fazer essa comparação entre os retângulos que são lidos, porque teria que fazer isso para a imagem que está por um lado e para a imagem que está do outro. Então ele utilizaria tudo isso, ele faria duas vezes para cada um dos cascades, para caso a imagem esteja em diferentes posições. Então tem a parte do Vufora, que ele pede para você colocar a placa na posição certa. Ele ativa o módulo, ele captura as imagens, ele trabalha com reconhecimento e ele dá o retorno se o objeto foi reconhecido ou não. Durante os nossos testes, a gente testou diferentes formas de fazer isso. Então, eu testei com diferentes whiles, com for each, testei com diferentes arrays para fazer isso, separei e testei várias formas de fazer aquele reconhecimento das áreas de interesse. Muitas vezes travou, era bem comum travar, porque a memória acabava ficando cheia, porque eu estava tentando fazer muitos tests ao mesmo tempo. E que nem eu falei, o principal objetivo agora é encontrar a melhor forma de fazer essa análise, essa verificação. Eu também construí um sisteminha que ele tem lá a porcentagem que tu quer que tenha de acerto e ele vai fazendo uma contagem para ver quantas imagens eu pedi, quantas imagens é o mínimo que ele precisa ter que foram consideradas como positivas e qual que é a mínimo de retângulos que foram conhecidos. Eu falo retângulos porque o nome da unit é rects, mas eles são bases de posição, então você tem o centro dele, tem ali todos os pontos que ele foi reconhecido, qual que é aquela área. E conseguir encontrar a melhor forma de fazer essa construção. Mas se alguém tiver alguma dúvida, por favor. E obrigado.